Olá, essa é mais uma edição do programa Gentileza e Generosidade, o Poder dos Jovens, uma parceria do Observatório do Terceiro Setor, que adora dar voz e vez às novas gerações, e da Educação para a Gentileza e Generosidade, a primeira plataforma com conteúdo, com exercícios, com práticas, com metodologias, para que assuntos como gentileza, generosidade, solidariedade, sustentabilidade, diversidade, respeito e cidadania façam parte do nosso dia a dia. Hoje, o nosso convidado é o Felipe Caetano. Felipe, tudo bom com você? Olá, Marina. Olá a todos que nos assistem. Uma honra estar aqui com você falando sobre gentileza, sobre generosidade e todos esses princípios, e agradeço pelo convite, né? Será uma honra participar aqui dessa conversa contigo. Ei, que alegria! Já dá para ver. Eu sempre falo que os meus convidados são especiais. Quem nos ouve, nossa querida audiência, fala, mas Marina, são todos muito especiais. E, Felipe, de onde você está falando? Eu sou de Fortaleza, né? Estou falando aqui de Fortaleza, no estado do Ceará, um dos estados mais bonitos do Brasil. Me desculpem o bairrismo. Ah, mas eu concordo. Nascida no Ceará, tenho que concordar. Muito bom, Felipe. Gente, vou contar para vocês a bio, né? De forma resumida, quem é o Felipe? O Felipe, ele tem 21 anos, é graduando em Direito pela Universidade Federal do Ceará. Foi representante de crianças e adolescentes no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, de 2017 a 2019. Então, você era recém-nascido quando estava aqui nesse programa do CONANDA. É conselheiro jovem do Unicef Brasil e cofundador dos comitês de adolescentes pela prevenção e erradicação do trabalho infantil. Também é pesquisador em direitos humanos no grupo de estudos em direitos e assuntos internacionais, que é o GEDAI, da Universidade Federal do Ceará, e o Núcleo de Estudos Aplicados, Direito e Infância em Justiça, o NUDIJUS, também da Universidade Federal do Ceará, e pesquisador do grupo de pesquisa Novas Formas de Trabalho, Velhas Práticas Escravistas, da UFPA. Também é coordenador do grupo de estudos sobre trabalho infantil e aprendizagem profissional na Universidade Federal do Ceará e membro do grupo de estudos e defesa do direito do trabalho e do processo do trabalho, o GRUP. Uau, Felipe! Tão jovem, com uma trajetória assim tão robusta. Eu me meto aí em várias coisas, né? E todas elas, grande maioria, relativa aos direitos humanos e principalmente a defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Então, dificilmente tem algum movimento, algum assunto sobre trabalho infantil, sobre direito da criança e do adolescente que eu não estou metido no meio, né? E na universidade eu pude fomentar aí a pesquisa, né? Pesquisa sobre direitos humanos, direito da criança e direito do trabalho, que é uma das minhas grandes paixões. Bom, que maravilha! Já a gente vai fazer um aprofundamento na nossa história, porque eu tenho certeza que todo mundo está muito curioso em saber como você chegou tão velozmente numa área de abrangência tão específica e ampla. Mas a gente começa com o nosso tradicional ping-pong. Vamos lá, tá preparado? Vamos lá. Então vamos lá. Em uma palavra, o que significa para você gentileza e quem é a pessoa mais gentil que você conhece? Eu acredito que gentileza é você tratar outra pessoa como você gostaria de ser tratado. É a cordialidade, a simpatia, acima de tudo, a humildade. Eu acho que uma das pessoas mais gentis que eu conheço é o Dr. Antônio Lima, que é um procurador do trabalho, que foi responsável pela minha saída do trabalho infantil. Um homem, assim, ímpar, né? Um ser humano incrível, gentil ao extremo, e acho que é a pessoa mais gentil que eu conheço. Doutor Antônio Lima, então parabéns por ser um ícone da gentileza para o nosso convidado especial, o Felipe. E o que significa generosidade? Quem é a pessoa mais generosa que você conhece? Eu acho que generosidade é você doar, você se doar para outras pessoas. E acredito que quem faz muito isso e quem me ensina muito isso, mesmo sem perceber, é minha mãe. Minha mãe, mesmo quando a gente tinha pouco, ela era generosa com as outras pessoas, compartilhava com as outras pessoas. Isso, para mim, é você ser generoso. E, Felipe, é muito bonito neste programa nós podermos ouvir as menções aos familiares, porque no mundo dos negócios, ou mesmo no mundo das grandes organizações sociais, as pessoas esquecem que tem família, né? Então, quem é um ícone, aí vem uma entidade mítica, internacional, essa pessoa me inspira. E a gente se esquece de valorizar quem está do nosso lado. Isso também é ser gentil e generoso, não é mesmo? Sim, com certeza. Bom, agora vamos no nosso minuto dar, receber, ressignificar, contribuir.
Conta pra gente um gesto de gentileza que você recebeu e que marcou sua vida, e um gesto de gentileza que você praticou e marcou sua vida também. Eu acho que o gesto de gentileza que eu recebi foi ser ouvido, né, por diversas autoridades quando eu estava ali no início da minha luta com o trabalho infantil. O próprio doutor Antônio, que eu já mencionei aqui, foi super gentil ao me receber. Veja, um procurador recebendo um adolescente recém-egresso do trabalho infantil. Acho que nada mais gentil e cortês do que isso, do que você dar a oportunidade a uma pessoa. E eu acho que gentileza que eu pratiquei é justamente nessa caminhada, né, poder ofertar às crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil uma nova perspectiva, de mostrar que eles são sujeitos de direitos, são pessoas, mostrar que eles têm dignidade e têm direitos. Eu acho que essa foi uma das gentilezas que eu pude mostrar, né, de mostrar para esses meninos e essas meninas que eles são seres humanos e são pessoas também. Receber e devolver, muito bonito isso. E um gesto de generosidade que você recebeu e que marcou sua vida, e que você praticou e que marcou sua vida também. A generosidade foi ser acolhida em todos os espaços, né, de luta e defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. E acho que o ato de generosidade que eu pude praticar foi dedicar a minha adolescência a essa causa, né? Eu acho que não há maior generosidade do que essa, né, do que se doar para causas como os direitos das crianças e dos adolescentes. Espetacular. E deu para ver que você não perde tempo, né? Assim como você não perde tempo em mapear e estar em todas as frentes, aquilo que você recebe, você já tem a visão de contribuir e retribuir para a sociedade. Muito bonito de ver. Bom, complete a frase. O Brasil seria um país mais gentil e generoso se... Acho que o Brasil seria um país mais gentil e mais generoso se as crianças e os adolescentes fossem tratados como prioridades e se tivessem também a oportunidade de participar. Acho que a gente tem muito a aprender com as crianças e com os adolescentes do nosso país, inclusive sobre gentileza e sobre generosidade. Muito bonito, hein? Oportunidade de participar e a gente aprender junto com essa turma, essa nova geração que vem por aí. E para você, gentileza e generosidade tem o poder de mudar o mundo. Acho que com gentileza e generosidade a gente melhora 100% a nossa sociedade, as próprias políticas públicas e também, né, a maneira como se trata a população e principalmente a população mais vulnerável do nosso país. Felipe, recentemente a gente fez uma pesquisa que está agora na sua 4ª edição, então quem nos escuta, tem uma matéria aqui no Observatório do Terceiro Setor também falando exatamente sobre essa pesquisa. A pesquisa se chama 3 coisas que eu quero melhorar no mundo. Eu sei que você quer melhorar muitas coisas, mas conta aqui em linhas gerais, rapidinho, para a gente mergulhar nas perguntas da nossa entrevista. Quais são as 3 coisas que Felipe Caetano quer melhorar no mundo? Acredito que a educação, a gente tem muito a ampliar, principalmente após a pandemia. As violações de direitos, e principalmente de direitos de crianças e adolescentes, na verdade, a gente quer que sejam erradicadas, que, enfim, sejam zeradas. E acredito que a escuta das crianças e dos adolescentes, a nossa sociedade ainda é uma sociedade adultocêntrica. Então, se a gente universaliza a educação, se a gente elimina as violações de direitos, como o trabalho infantil, a exploração sexual e etc. Então, nossa sociedade é muito focada nos adultos ainda, não conseguiu enxergar a perspectiva. Com certeza. Se a gente diz que criança e adolescente é prioridade absoluta e não os trata como prioridade absoluta, né, a própria Constituição diz isso. Então, é óbvio que a nossa sociedade ainda tem muito a aprender, principalmente para aqueles que são prioridades, sujeitos de direitos, né, e que merecem uma proteção integral de fato. Muito bem. Bom, só aqui, quem está nos acompanhando, até aqui, a gente já percebe assim, um horizonte de clareza, de proposição muito nítido, muito claro na sua fala, Felipe. Agora, conta pra gente aqui. Você, assim, entre tantas formas de contar um pouco da sua trajetória, você é pesquisadora, ativista, líder social e muito jovem, né? 21 anos é muito jovem. E como é que essa vocação foi despertada? Como é que aconteceu isso? Porque tem muita gente que já está lá na 5ª idade e não percebeu ainda, não recebeu chamado nenhum. Como é que isso foi despertado? Foi na sua casa, foi na escola, foi junto com seus amigos? Teve alguma influência da mídia, alguma coisa que você viu e falou, nossa, me inspiro nisso? Quem foram e quem são as suas inspirações? Olha, grandes inspirações, eu acho que tenho 2.
a Malala Yousafzai, que, assim, a época, né, ali em 2013, quando ela foi baleada pelo Talibã, ela me fez refletir, né? Eu via na televisão e eu pensava, meu Deus, uma menina num país altamente conservador tem coragem de enfrentar o Estado Islâmico, por que que eu, num país democrático, não posso, né, enfrentar outros problemas? E aí, na minha escola, por meio da minha escola, eu tive contato com o Grêmio Estudantil. Desse Grêmio, eu fui convidado para participar do NUCA, que era uma ação do selo Unicef, e lá, nessa ação do selo Unicef, eu percebi que eu estava numa situação de violação de direitos, né, numa situação de trabalho infantil. Então começa o movimento de saída do trabalho infantil e justamente de luta contra o trabalho infantil. Muito inspirado no que eu via dos outros adolescentes, das outras crianças nesses espaços. Então, o meu despertar foi justamente a partir desse NUCA, né, desse núcleo de cidadania dos adolescentes, e que eu começo toda uma trajetória aí voltada aos direitos das crianças e dos adolescentes, por perceber que eu era uma criança e um adolescente em situação de violação de direitos. Dando sequência à sua fala, assim, tem muita gente que entende muito bem disso, né, sabe o que o que isso significa, mas tem gente que não convive com isso, Felipe, não faz a menor ideia do que é. O que significa o trabalho infantil? Então, sendo criança, você tem metas, você tem horário, você tem prazo a cumprir, você não tem descanso, você não tem tempo para brincar e estudar. Às vezes você recebe pouco, às vezes você recebe nada. Como é ser defensor de direitos humanos com foco em criança e adolescente com esta vivência? E aí conta pra gente, né? Como é que foi isso? Você começou a trabalhar com 8 anos de idade. O que aconteceu? Como é que aconteceu essa situação? Olha, Marina, o trabalho infantil ele tem muito um viés cultural, né? Então, a gente nota que a maioria das famílias, assim como ocorreu na minha, a mãe, o pai, os avós, todos eram trabalhadores infantis. Então, acaba que se torna uma coisa comum, uma coisa natural para essas pessoas, né? Então, principalmente ali na minha comunidade, é comum que o filho da família, principalmente o filho mais velho, como era o meu caso, ele vai ajudar no sustento da sua casa, né? Na verdade, o incomum, o espantoso, era se isso não ocorresse. Então, assim, eu começo justamente a perpetuar esse ciclo. Então, aos 8 anos de idade, eu vou trabalhar catando garrafa na beira da praia, alugando prancha, trabalhar como garçom também, né? Isso justamente perpetuando esse ciclo. E o trabalho infantil, resumindo a sua pergunta, ele é uma violação múltipla do direito da criança e do adolescente. Ele é a violação do direito à educação, que a criança está no trabalho, ela é privada do estudo. Ele viola o direito ao lazer, ele viola o direito ao desenvolvimento integral e saudável da criança e do adolescente, porque, veja, uma criança, como no meu caso, que passa o dia exposta ao sol, carregando peso, tendo contato com bebida alcoólica, ela está numa situação de vulnerabilidade. Seus direitos fundamentais estão justamente sendo violados. É violação de direitos trabalhistas também, porque a criança ou adolescente que está em situação de trabalho infantil não tem direito a férias, não tem direito a salário, não tem direito a 13º, não tem direito a fundo de garantia. Se a criança ou adolescente em situação de trabalho infantil é acidentada, ela não vai poder requerer o benefício pelo INSS. Então é um sujeito sem direitos, é um sujeito na pura e na mais severa clandestinidade, né? Então, essa fase, e aí eu nem falo aí também dos riscos sociais, por exemplo, a exposição ao uso de bebidas e outras drogas, né? Porque há uma facilitação com contato, né? Esse outros tipos de droga. Então, o trabalho infantil, ele, em suma, é uma violação múltipla desses direitos e, ao contrário do que as pessoas pensam, eles colocam, né? O trabalho infantil coloca essas crianças e esses adolescentes em situação de vulnerabilidade, porque no trabalho você está exposto aos riscos do próprio trabalho e além de outros riscos, como já disse, contato com bebidas, né, com drogas e etc. Olha, olhando na frente a essa sua colocação, e é importante essa conversa da questão cultural. Então, em muitas regiões, a gente pensa numa região praiana, em que existem catadores de aratu e sururu, por exemplo, que já faz parte da tradição da família mesmo. Toda criança, os pais trabalharam, os avós trabalharam, os bisavós trabalharam, é visto como uma questão cultural e nem passou pela cabeça, porque se fosse fazer uma retrospectiva da violação de direitos da criança e do adolescente, isso vem
de muitas gerações passadas, né? Tem alguns números aqui, por exemplo, né, segundo dados do IBGE e alguns estudos que a gente encontrou de mais recente, deve ter algo ainda mais atualizado, falando que de 2019, né, se comparar com a 2016, teve uma queda na quantidade de crianças e jovens que trabalham, mas mesmo assim o volume era alto, né, 1,8 na casa de milhão, né? Então a gente está falando quase de 2 milhões. E desse total, 53%, só para a gente ter uma média de idade. Então, quem nos ouve nunca ouve falar disso, mas nunca viu, né? Então, está longe. Você fala, eu sou a favor, né, da proteção, da defesa dos direitos, mas não vê isso de perto. Sim. 53% desse total, entre 16 e 17 anos. 25%, 14 e 15 anos. Agora, o que é inaceitável, né? 21% de 5 a 13 anos de idade, uma média, né, mais de 65% de pretos e pardos. Como um estudioso, Felipe, da justiça na infância, como é que você avalia esses dados? Quando isso começou e por qual motivo isso não termina? Marina, se me permite apenas fazer uma observação, você acredita que nós podemos ter dados ainda mais recentes, mas eu te digo que não. O último dado que nós temos sobre trabalho infantil é de 2016. Isso que você aponta são estimativas. Então, desde 2016, nós só temos estimativas do trabalho infantil no nosso país. A gente não tem dado concreto. A estimativa mais recente, feita após a pandemia, é que o nosso país teve, durante esse período de 2020 a 2023, um acréscimo de 100 mil casos de trabalho infantil. Então, se você olha os dados de 2014, 2015, 2016, que foram os últimos dados concretos que nós tivemos acesso, o Brasil anualmente reduziu uma média de 100 mil casos de trabalho infantil. Nos últimos anos, a gente fez um movimento contrário, né? Depois de 2 décadas, nós tivemos um acréscimo de trabalho infantil. Isso, logicamente, em razão da pandemia da Covid-19, logicamente também por questão cultural, mas eu te digo que o problema, né, logicamente, o trabalho infantil no nosso país, ele começa com a própria escravidão. Eu costumo dizer que o trabalho infantil ele é filho da escravidão, que após a abolição da escravidão no nosso país, as crianças recém-libertas foram para o trabalho infantil, e ele é pai do trabalho escravo, porque 97% dos trabalhadores hoje, em 2023, resgatados em situação de trabalho análoga à escravidão, começaram a trabalhar na infância. A gente tem relatos de mulheres que passaram 48 anos escravizadas como domésticas e começaram a trabalhar com 10, 11, 12 anos de idade. Então, por isso que eu digo que o trabalho infantil é o pai do trabalho análogo à escravidão. Mas não se acaba o trabalho infantil no nosso país, porque, como eu já disse, por questões sociais, a nossa sociedade é uma sociedade adultocêntrica que acha que remédio para filho de pobre é trabalho, mas também por falta de vontade. O trabalho infantil ele não é um problema de região. Não existe trabalho infantil apenas no Nordeste e no Norte, porque tem um IDH menor que o Sul e o Sudeste. Não. Se nós olharmos em números absolutos, São Paulo é o estado com maior índice de trabalho infantil, em números absolutos. Mas também São Paulo é o estado, e o município de São Paulo é o município com maior renda do nosso país. Então, é incompatível porque dinheiro para erradicar o trabalho infantil tem. O que falta é interesse. E a partir disso a gente percebe que o trabalho infantil não é um problema de região A ou B, é um problema de desigualdade. Não é um problema só de pobreza, mas um problema de desigualdade. Porque no município, no estado rico como é São Paulo capital e o estado de São Paulo, se poderia, tem recurso para erradicar o trabalho infantil. Como você disse, mais de 60% das crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil têm entre 14 e 18 anos de idade, que poderiam estar como aprendizes, aprendizagem profissional é possível a partir dos 14, e poderia estar no mercado formal, que pode a partir dos 16 anos de idade. Mas é trabalho infantil por quê? Porque o adolescente de 16 anos de idade trabalha na borracharia, que é um trabalho insalubre e proibido. Que o adolescente de 17 anos ou de 15 anos trabalha num posto de combustível, que é um trabalho perigoso. Então, é trabalho infantil porque ele fere a legislação trabalhista e põe a criança ou adolescente num trabalho que é proibido por lei. Então, o nosso país tem plena condição, pleníssima, inclusive econômica, de erradicar o trabalho infantil. Mas falta justamente vontade. Vontade por parte dos gestores e por parte justamente dos governos. É um assunto muito sério, né, Felipe? E muitas vezes ele é relativizado, ou ele é simplificado, ou ele é tratado como aquela pauta eterna, né? Sempre esteve na pauta, vamos continuar falando. E talvez isso tenha causado um distanciamento de um assunto que é recorrente, mas as pessoas só têm a superficialidade dessa temática, as pessoas não têm a densidade.
histórica, não têm a densidade cultural, enxergam, essas falas que você traz são muito, muito pesadas, por exemplo, remédio para filho de pobre trabalhar, assim, todo mundo deveria trabalhar, e você pode trabalhar formalmente como um jovem aprendiz, você pode trabalhar, né, com toda a formatação de estágio, de primeiro emprego, tem muita coisa oficial. O oficioso que é o perigoso nessa história toda. E isso cria toda uma conveniência da conivência, né? Agora, você tem poder de atuação e representação. Você é, inclusive, conselheiro jovem do Unicef Brasil. E quando o assunto é esse de direitos da infância, né, nos mais diversos cantos da sociedade, todo mundo fala com convicção de que as coisas deveriam ser diferentes, que as coisas deveriam mudar, que as coisas estão erradas, são injustas, são inaceitáveis. Todo mundo fala. Você vai em qualquer roda de conversa, ninguém vai falar assim, sou a favor, né? As pessoas têm a consciência disso. Mas é muita percepção e pouca coisa sendo feita. Não tem mudança radical, não tem uma medida radical, é tudo muito suave, muito paliativo, não tem uma tomada de decisão efetiva para mudar essa situação. Como é que você enxerga a resolução disso? Você vê solução? Qual solução ou quais soluções? Olha, eu acho que nós já conseguimos caminhar muito. É inegável os dados que nós tínhamos há 10 anos atrás. Nosso país tinha quase 6 milhões de crianças em situação de trabalho infantil e a gente consegue reduzir mais de 4 milhões. Então, isso mostra que a gente tem, sim, políticas efetivas, só que essas políticas necessitam justamente ser ampliadas. A gente passa, né, por diversas questões, e aí eu volto, e me desculpe estar tratando do trabalho infantil, mas é a área que eu pesquiso mais. Se a gente olha o perfil de uma criança que está em situação de trabalho infantil, se a gente vai investigar a família, geralmente o pai ou a mãe, ou os dois não trabalham, são desempregados. A criança acaba por avocar essa responsabilidade de ser a provedora do lar. Mas veja, se a gente está falando disso, a gente tem que envolver setorial de educação, porque muito provavelmente essa criança está fora da escola também. Essa criança também poderá ter problemas de saúde devido à exposição ao trabalho, então isso necessita também das políticas públicas de saúde, precisa da política pública de profissionalização, porque esse menino de 16, 17 anos, ele tem o potencial de ser capacitado, de ser profissionalizado, e os pais também. Nós necessitamos inserir esses pais e essas mães dentro do mercado de trabalho para que a criança ou adolescente não necessite mais ser o responsável por prover o sustento da sua casa, da sua família, né? Então, acredito que a gente passa por diversos fatores, mas, logicamente, e o mais urgente é promover essa prioridade, principalmente dentro do orçamento público. O orçamento público para a infância e para a adolescência no nosso país ainda é muito pequeno, né? Seja a nível de estado, de município, ou na própria União, a gente não tem um orçamento compatível com as necessidades das crianças e da política da infância e da adolescência. Você tem números disso, Felipe? Percentualmente, alguma referência para a nossa audiência refletir sobre isso, né, com algum dado? Olha, você me desculpe, mas agora não vou ter. Eu preciso olhar, mas posso mandar para vocês. E esse sinal, né, não é um segmento. Eu fiz essa pergunta com o mesmo intuito da fala anterior, de dados, né? Como muitas vezes em áreas de carência de atitude, também existe carência de dados. Porque é mais fácil também não mapear, né? Então, estrategicamente, assim, se não está na mão, é porque não é fala. É aquela fala vazia. Vem todo mundo e fala, vamos, sim, aceitamos, acreditamos, mas a gente não tem os números imediatamente para falar. Hoje o orçamento da nação destinado a isso é tanto. E você trouxe várias esferas ou várias instâncias. A gente está falando de educação, a gente está falando de saúde pública, a gente está falando de profissionalização, que envolve economia, que envolve uma série de áreas, né? Área, assistência social, uma série de questões estruturais e sistêmicas, e não simplesmente pontuais. E talvez um grande risco na forma de conduzir essa pauta é tratá-la isoladamente, né? Como se direitos das crianças e do adolescente fosse uma página de um livro de histórias infantis, né, que começa e que termina, que ninguém sabe por que termina, mas que está isolado de um contexto maior. Então, tudo que a gente for refletir nesse assunto carece
de uma contextualização amplificada e de um entendimento de que qualquer transformação que for feita precisa ser sistêmica, e para isso, dados, as informações precisas, os mapeamentos precisam seguir o mesmo passo, porque não adianta você querer mudar se o imediatismo desse tipo de informação não vem à tona. Sim. Vou fazer uma virada assim, de assunto. Tá. A pauta de direitos tem evoluído de uma certa forma, você trouxe essa informação também, então a gente tem algumas resoluções que não são as mais radicais, as mais potentes para uma mudança. Nenhuma mudança vai ser imediata também, né? É uma ilusão acreditar que uma única tomada de decisão num processo de estruturação sistêmica, uma tomada de decisão não vai resolver tudo. Mas enquanto a gente não tem decisão mais robusta, pela complexidade estrutural que essa temática pressupõe, já tem algumas articulações andando. Né? Então, direitos devem ser reivindicados, devem ser respeitados, devem ser tratados com a devida justiça. Agora, por isso que vem aqui uma reviravolta. Vamos falar de deveres. Como é que você enxerga a percepção de deveres e de desenvolvimento do senso de cidadania pelas novas gerações? Será que existe mais consciência, existe mais responsabilidade, existe mais atuação sociotransformacional? A gente tem levado essa pauta muito para as escolas, né? A pauta de, ok, eu quero os meus direitos, eu mereço os meus direitos, mas eu preciso ficar atento aos meus deveres também. E a gente viveu uma geração de fala de direitos, talvez as últimas décadas tenham sido muito marcadas por conquistas de direitos. E quero te ouvir, o que você acha nesse conjunto dos deveres? Olha, quando a gente trata principalmente de criança e do adolescente, eu particularmente gosto, isso até por uma questão jurídica também, de trocar. Porque se a gente vê, quem tem deveres é a família, a sociedade e o Estado para com as crianças e os adolescentes. E aí as pessoas pegam e dizem, mas o adolescente e a criança têm um dever de estudar. Ora, mas estudar é um direito. Comparecer às aulas é uma responsabilidade. Então, eu gosto de trocar essa palavra dever, que no campo jurídico tem um outro significado, para a palavra responsabilidade. Acho que esses direitos, eles trazem responsabilidade para com as crianças e adolescentes. E acredito, né, a gente tem um estereótipo de achar que jovem não sabe de nada, que jovem é desinteressado, que criança é desinteressada, mas acho que muitos, e é o meu próprio exemplo, veja, eu com 17, com 13, 14, 15 anos de idade, falando, né, sobre direitos, falando sobre orçamento, então essa responsabilidade para com os próprios direitos e também uma responsabilidade social, ela vem sendo mostrada para a juventude. Mas será que a juventude está sabendo que esses direitos existem, sabendo que eles podem participar na garantia desses outros direitos de crianças e adolescentes? Ou será, como é que essa informação sobre direitos é chegada para essas crianças? Porque eu passei a minha adolescência toda lutando pelo direito de outras crianças e adolescentes. Eu não falava nem nome próprio. Eu usava justamente o direito de outras crianças e adolescentes. Então, assim, acredito que a nossa juventude tem um potencial muito grande, tem uma responsabilidade, pelo menos os adolescentes que convivem comigo, tem uma responsabilidade social muito grande, mas acredito que ainda falta levar para eles como esses direitos podem ser efetivados e a forma, logicamente, deles garantirem, né, que outras crianças e outros adolescentes também tenham, né, e aí que vem essa questão da responsabilidade, enfim, venham a ter esses direitos. Porque a gente costuma muito falar de dever. A legislação anterior ao ECA era apenas de dever. Criança e adolescente não tinha direito. Né? O menor era um sujeito que ainda ia ter importância. Então, muito se fala, o ECA é o culpado da desobediência da criança e do adolescente. Se o menino é danado em sala de aula, quer colocar a culpa no Estatuto da Criança e do Adolescente. Não! Esse é o papel educar, é o papel dos pais. Colocar essas responsabilidades, arrumar a cama, lavar seu copo, isso tudo é de família. A legislação, ela vem proteger, ela vem garantir que esses meninos e essas meninas não sejam constrangidos, seja em casa, seja na escola, seja na rua, elas vêm garantir que, assim como os adultos, eles sejam tratados com dignidade. E trazer esses direitos não quer dizer que, não é porque o ECA proíbe o trabalho infantil que o menino não vai poder lavar o copo, não vai poder ajeitar a cama. Não, isso é sensacionalismo, na verdade. Essas responsabilidades, elas são comuns e são essencial para o próprio desenvolvimento humano. O que a gente não pode ter é justamente cair nesse discurso de que porque quer se garantir direito, o menino não tem nenhuma responsabilidade, o menino não tem nenhum dever.
a gente falar, ir para aula é uma responsabilidade. A gente está tentando debater a responsabilidade de ir para aula num país que mais de 3 milhões de crianças e adolescentes estão fora da escola. A gente não consegue garantir direitos básicos ainda, né? Então, assim, por isso que eu faço questão de distinguir esse dever, porque eu acho que quem tem dever somos nós, adultos. As crianças e adolescentes têm responsabilidades. E aí, responsabilidade de respeitar o próximo, de ir às aulas, de tirar boas notas, de arrumar sua cama, de ajeitar seus brinquedos, são responsabilidades. Mas o dever é dos adultos. Somos nós que somos garantidores dessas crianças e desses adolescentes. Espetacular, espetacular, Felipe. E a nossa percepção é de que se fala muito pouco sobre isso. E a fala distorcida ela é sempre mais fácil, né? Então, ok, falamos por muito tempo só de direitos e esse jovem não se preocupa com nada. A pesquisa que nós fazemos, 3 coisas que eu quero melhorar no mundo, tem demonstrado a cada ano, já estamos agora na 4ª edição da pesquisa, até os dados do ano passado, a 3ª edição da pesquisa, a gente percebe um aumento ano a ano do nível de consciência social. Esses jovens estão percebendo, inclusive, o que é o futuro. Porque antes esse futuro era uma coisa, vai saber quando eu crescer, né, quando eu for gente grande, aquela coisa distante. E talvez potencializado ou catalisado até pela pandemia. Esses jovens puderam ver situações nas suas casas que se agravaram, ou que nunca existiram, né, mas que se agravaram, elas aconteceram, e começaram a se questionar, e o meu futuro? O que será de mim? Então, eu preciso começar a me mobilizar agora. E a gente percebe muito um senso de entorno, um senso de clareza, um senso de responsabilidade, de forma muito nítida e muito concreta. Vide este programa e vide os jovens que a gente traz aqui para conversar, que tem projetos sociais que perceberam lacunas sociais com 11, 12 anos ou até menores e falaram, eu posso contribuir, eu quero fazer uma transformação social e eu vou, sem aquela preocupação, né, onde eu vou captar recurso, como é que eu entro num edital. Não, é redes e redes de amigos, tem projetos que estão em vários países, inclusive, e crescendo e fazendo transformação social com outro tipo de preocupação. E aproveitando esse gancho, o tempo voou, Felipe, tem uma lista aqui de tantas coisas, eu diria que esse é um começo de conversa, né, e aqui está o Felipe apresentado. É importante agora, no começo dessa resposta, você também contar dos seus contatos, as pessoas que quiserem conversar com você, também como te acessam. E quero ouvir recomendações suas para os jovens. Então, você é articulador, fundador, cofundador, é liderança, é voz de representação aos 21 anos. Você diagnosticou uma lacuna social e você está atuando fortemente para resolver esse desafio, né? E outras pessoas, outros jovens também podem fazer isso. Eu não vou falar que eu perdi a esperança nos adultos, não, mas a gente percebe no jovem uma vontade de fazer acontecer e muitas vezes, depois que você já passou por alguns momentos da vida, você fala, será que eu consigo? Será que eu tenho essa garra? Talvez o jovem, por não saber muitas coisas, vai lá e faz, né? Fala, bom, eu vou lá e vou transformar, eu consigo. Quais são as suas recomendações para os jovens que nos ouvem, nas escolas, nas famílias, nos ambientes de trabalho, as pessoas que estão vendo que as coisas poderiam ser diferentes, né? O conceito de melhor ele é muito vago, que é melhor para um pode não ser melhor para outro, mas as coisas poderiam ser mais diferentes, mais justas, mais equilibradas, e esses jovens não sabem por onde começar. Quais são suas recomendações, Felipe? Olha, eu acho que, e a experiência própria, viu, Marina? O melhor jeito de começar é começando, é indo, independente de como esteja, né? Eu lembro que quando eu fui procurar o Ministério Público do Trabalho para fazer essa parceria aqui, eu só tinha ideia na cabeça. Pedi uma reunião com o procurador e a gente fez acontecer, criamos comitês e etc. Então, a principal dica que eu dou é, vocês são capazes, independentemente da região que você está, independentemente do local que você está, você é capaz de fazer alguma transformação. Se você tem um viés mais ambiental, tem um viés mais da pauta da mulher, tem um viés da pauta racial, você pode fazer uma transformação e potencializar essa política, sim. Mesmo que... E ninguém está pedindo para você criar uma ONG ou desenvolver... Não. São por ações simples. Você promover uma roda de conversa na sua escola, você promover um debate sobre determinado direito, você levar o conhecimento para dentro da sua comunidade, né, sobre temas relativos aos direitos humanos, aos direitos das crianças, ou promover, sei lá, uma ação ambiental dentro
de alguma área de reflorestamento. Então, você é capaz de fazer. E não necessitam ser ações grandes. Eu acho que a grande mudança, o grande passo para essa mudança social que a gente tanto quer, ele é justamente a reunião de pequenas ações. Porque a gente costuma ver, tem a Malala, tem a Greta, mas, além de Malala e Greta, a gente tem diversos outros ativistas ao redor do mundo, e acho que o nosso mundo não está pior, ou está um pouco melhor, por conta dessas pequenas ações. É de pouco em pouco, né, são de poucas árvores e de pequenas árvores que se tem uma floresta, de gota em gota que se tem um oceano. Então, vocês são capazes de fazer essas transformações dentro das realidades e dentro das possibilidades de vocês. Eu, sozinho, não teria feito sequer uma reunião. Então, pude fazer porque fui reunindo gente louca de um lado, gente esperançosa de outro, gente que tinha coragem de outro. E essa reunião de gente, essa reunião de pessoas que tinham esperança no mundo melhor, resultou em um movimento. Então, se unam a pessoas que também acreditam na transformação, procurem pautas que vocês gostam, que vocês têm afinidade, e vejam ações dentro do seu cotidiano, da sua realidade, para mudar e transformar essa nossa sociedade, né, tão adultocêntrica, tão machucada, e que, de fato, necessita da nossa intervenção. Ai, que espetacular, Felipe. Vamos repensar esse adultocentrismo, trazer essa força jovem, acreditando na força jovem, porque não adianta falar e não dar voto de confiança, não adianta falar e não dar espaço, não adianta falar e não estimular os projetos. E sempre que eu trago os meus convidados, vem aquela sensação, né, de, dentro do universo da educação para gentileza e generosidade, quem são essas pessoas? Então, você acabou de se transformar no nosso promotor educação para gentileza e generosidade dos direitos da criança e do adolescente, com muita alegria, e você promove esse assunto com muita segurança, com muita seriedade, com uma noção da causa de quem vivenciou, né? É sempre louvável fazer um projeto, mas quando a gente e participar de um projeto e ajudar a transformação, mas quando a gente vive isso, você tem um testemunho de uma experiência que muda tudo na sua forma de falar. E trouxe conhecimentos magníficos, né? Adorei isso. Então, turma, novas gerações, reúnam aí os loucos, os esperançosos, os corajosos e também os desesperançados, os que estão deprimidos, os que estão entristecidos. Reúnam as pessoas, porque esse tipo de projeto, esse tipo de trabalho, ele transforma o mundo e ele transforma a gente também, né? Enquanto a gente vai mudando, a gente vai se transformando. E aí, depois que você começa, né, adorei isso, comece indo, não sabe como começar? Começa indo, né? Que é um ótimo começo de conversa, começar indo. Entre outras maravilhosas contribuições que você trouxe, a questão de dignidade. Então, mais que a fala de direitos e deveres, né, que tem sempre um campo semântico que pode entrar em especificidades num campo jurídico, especificidades no campo educacional, no campo psicológico, filosófico. A gente está falando aqui de dignidade, né? Dignidade na infância, que se transforma numa dignidade ao longo da vida das pessoas, né? Então, super importante isso, a questão de responsabilidade. E a responsabilidade, ela é mútua. Não adianta fazer a responsabilização da criança sem a responsabilidade dos responsáveis. Então, pais, mães, madrinhas, padrinhos, tios, quem é o responsável, né? Quem é o responsável? E não adianta colocar a criança para trabalhar e você não se capacita para encontrar uma alternativa, né? A criança não pode ser a primeira alternativa para sustento de um lar. E isso também é uma questão que precisa ser revista. Estereótipos do jovem também muito falados, né? É nem, é sem, a gente sempre discute isso, né? Então é nem, mas sem acesso muitas vezes, sem conhecimento da informação, e você trouxe muito conteúdo a respeito da questão dos direitos. Se você não tem informação dos seus direitos, como é que você vai pleitear alguma coisa se você não sabe nem que você tem? Então, esse tipo de informação, e acredito que os jovens reunidos, a inteligência coletiva também tem um poder muito forte, né, para fazer essa transformação. O proibido por lei, então não adianta burlar, porque tá aí a borracharia, o posto de gasolina, entre outros tantos, vou chamar de subempregos, que são definitivamente proibidos, né? E não adianta fazer vista grossa,
levanta a bandeira, né, sou a favor, e mantém um trabalho escravo, né, o filho de escravidão e pai do trabalho escravo, né, ser um reprodutor dessa cultura. Bom, quantos ensinamentos do nosso promotor de educação para gentileza e generosidade dos direitos da criança e do adolescente, reduzir a vulnerabilidade e tomar muito cuidado com violações que quase sempre são múltiplas. Felipe, olha, espetacular, tenho certeza que a nossa audiência aprendeu muito, eu aprendi muito com essa nossa conversa. Tem uma frase, uma mensagem que você queira deixar aqui, mais uma, né, de inspiração para a nossa audiência? Olha, tem uma frase, Marina, e agradeço pelas palavras, pela gentileza. Tem uma frase que me inspira muito, que ela foi dita pela Malala Yousafzai logo após ela ganhar o Nobel da Paz, e ela diz que quando o mundo inteiro está em silêncio, até mesmo uma única voz se torna poderosa. Então, mesmo que causas pareçam impossíveis, né, que pareçam trabalhosas, a nossa voz, como eu disse, que nós sejamos a única gota no meio desse oceano, vai fazer a diferença, porque sem nós esse oceano seria menor, e sem nós esse silêncio, né, continuaria por aí. Então, uma única voz ela é capaz de quebrar o silêncio, e ela se torna poderosa quando todas as outras, né, estão silenciadas. Que maravilha! Bom, começou em grande estilo, concluiu em grande estilo. Nosso convidado Felipe Caetano, imensamente grata. Nossos agradecimentos em nome do Observatório do Terceiro Setor, sempre preocupado com questões de cidadania, questões de direitos humanos e a educação para gentileza e generosidade, que você está mais que convidado, sendo um promotor oficial dos direitos da criança e do adolescente, aqui em público oficialmente, a ser um dos nossos embaixadores, para a gente levar essa fala para cada vez mais gente, né, se despertar essa consciência. Imensamente grata e, você volta aqui no nosso programa. Te esperamos numa próxima. Muito obrigada, Felipe.